No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o suicídio e a importância da sua prevenção, principalmente entre os jovens atualmente. O suicídio é o ato de tirar a própria vida intencionalmente. Fazem parte dos comportamentos suicidas os pensamentos, planos e tentativas de cometer o ato e também transtornos relacionados ao problema. Com uma estatística assustadora, mas que só é divulgada nas épocas da campanha Setembro Amarelo, os casos de suicídio eles têm se configurado um grande problema de saúde pública, principalmente entre os jovens. Nos últimos tempos, tanto nas estatísticas como em noticiários de televisão, são constantes os casos entre crianças e adolescentes que estão seguindo os desafios virtuais ou até se inserindo em grupos de jogos online. Desafiados, esses jovens e essas crianças, elas realmente atentam contra as suas próprias vidas, seja pelo próprio prazer de competição ou porque estão sendo ameaçados com medo de que sejam feridos ou de que suas famílias sejam feridas. E o pior de tudo isso, acabam inclusive registrando todo esse processo de autodestruição. Falar de suicídio é desafiador, principalmente por ainda ser considerado um tabu e também por ser a principal causa de mortalidade no mundo. No Brasil, é a terceira causa de mortalidade, principalmente entre jovens de 15 e 29 anos. Estatisticamente, nós temos mais de 12 mil casos de suicídios por ano. 100%, quase 100% desses casos estão relacionados a transtornos mentais, na maioria das vezes não diagnosticados ou tratados de forma inadequada ou ainda não tratados de maneira alguma. A cada 40 segundos nós temos um caso de suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. O número de vidas perdidas por suicídio por ano ultrapassa o número de mortes por homicídio e guerras somados. Além disso, cada suicídio tem um sério impacto não só para a pessoa que morre, mas também para no mínimo, outras 6 pessoas, entre familiares e amigos. A probabilidade de uma pessoa cometer suicídio contempla as ideações suicidas, ou seja, pensamentos sobre o ato de tirar a sua própria vida, as tentativas de suicídio, ou seja, atos autodestrutivos não fatais e o suicídio propriamente dito. De qualquer forma, é importante em qualquer um desses grupos que vejamos os comportamentos, a gente responder a uma pergunta: o que motiva alguém a atentar contra a sua própria vida? De uma forma geral, o suicídio é uma forma que a pessoa encontra para acabar com o seu sofrimento interno. As suas dores, elas são tão grandes, as suas angústias, que ela não encontra outra forma a não ser atentar contra a sua própria vida. Porém, aqueles jovens ou mesmo os adultos que conseguem falar sobre os seus sofrimentos, que conseguem dizer que estão sentindo coisas ou pensando sobre coisas ruins, é uma forma de pedir ajuda. Falar de suicídio realmente é um tabu e às vezes muito ruim, mas com os atos de prevenção ou com gestos e comportamentos preventivos, nós podemos mudar esta situação. Investindo em políticas públicas, cuidando um pouco mais da saúde mental, em termos mais pessoais, ouvindo as pessoas, observando os comportamentos diferenciados e também levando para profissionais especializados em dar esse espaço seguro, em abrir o espaço da comunicação, que seria na psicoterapia. Então, se a gente cuidar disso, se a gente tiver esse olhar diferente para essas pessoas que estão pedindo socorro ou falando ou não falando, nós estaremos prevenindo e diminuindo muito os casos de suicídio, principalmente entre os nossos jovens hoje. Permitir que as pessoas desabafem e falem sobre seus sentimentos e suas angústias sem críticas
é uma forma de fazer com que essas pessoas não busquem na morte a solução para as suas dores internas, aquelas dores que a gente não entende, que não temos condições de lidar. E sendo assim, eu deixo aqui para vocês um momento de reflexão. O quanto nós estamos falando sobre as nossas angústias, sobre o que tem nos perturbado internamente e também o quanto a gente tem dado espaço para as pessoas próximas, sejam familiares, sejam amigos, para também estarem falando sobre os seus sentimentos, suas angústias conosco.